Bem, pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre números primos. E aí, depois nós vamos falar sobre o MMC, mínimo múltiplo comum, e o MDC, máximo divisor comum. Sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula. Aqui nós temos dois quadros, né? Observe o quadro a seguir. Nós temos um quadro com os números naturais, né? Aqui se segue, iria ser o 10, o 11, 12. Então aqui só para que a gente tenha uma observação de que o número 0 tem infinitos divisores, todos os números. O número 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. Já o número 2 tem dois divisores, o 1 e o 2. O 3 também só tem dois divisores. O 4 já tem três divisores. O número 1, o número 2 e o número 4. 2 vezes 2 é 4, né? O número 5 tem dois divisores. O número 6 vai ter quatro divisores. O número 1, o número 2, o número 3 e o número 6. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 2 é 6. E o número 6 que é 6 vezes 1. E é o número 1 que é 1 vezes 6, né? Número 7, 2 divisores. Número 8, 4 divisores. Número 9, 3 divisores. Se fosse o número 10, seria 4 divisores. O número 1, o número 2, o número 5 e o número 10. Né? Divide o número 10. Bem, por que foi mostrado esse quadro, né? Esse quadro foi mostrado porque o número natural que possui apenas dois divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo, é denominado número primo. Já o número natural que possui mais de dois divisores distintos são chamados de números compostos. Certo? Daqui a pouco eu mostro o crivo de Aristóteles, que é uma forma também de sabermos quem são os números primos e quem não é número primo, que é número composto. Tá certo? Por que falar sobre os números primos? Porque nós vamos utilizar no MMC, mínimo múltiplo comum, e no MDC, máximo divisor comum. Tem uns pontinhos, né? Então, nós vamos trabalhar com aqueles dois lá, então precisamos saber quem são os números primos. Há uma regra para quando os números são maiores, e aí eu preciso saber se ele é primo ou não. Aí eu botei aqui para a gente acompanhar esses três exemplos aí. E o número vai ser primo quando eu dividir esse número por números primos menores que ele. E aí eu consegui encontrar o quociente, que é o resultado da minha divisão, sendo igual ao divisor ou menor do que o divisor. E se todas essas divisões que eu fiz, nenhuma foi exata, o número vai ser primo. Se caso alguma delas der exata, aí o número deixa de ser primo, porque aí ele vai ser divisível tanto pelo divisor como pelo quociente, né? Vamos dar uma olhada nesses três valores aqui. Bem, eu aprendi o critério de divisibilidade, então se eu aprendi o critério de divisibilidade eu já posso começar usando ele aqui. Pronto, meu número é 173. Pelo critério de divisibilidade, eu não preciso usar o 2, né? Porque o 2 é um número primo, isso é divisível por ele mesmo e por 1. Mas o 173 é um número ímpar e 2 divide em número par. Então eu já sei que aqui vai dar uma conta não exata. Então não preciso nem usar o 2. Vou para o número 3, que é outro número primo. Outro número primo. Aí no número 3 é a soma dos algarismos. Se eu pegar aqui 1 mais 7 dá 8, 8 mais 3 dá 11. 11 não é um número dividido por 3. Porque para ser dividido por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser um número divisível por 3. E quem é divisível por 3 é 12. E aqui dá 11. Então, também vai sobrar resto. Aí eu vou para o 5. O critério de divisibilidade por 5... 5 sendo o número primo, né, dividido por ele mesmo por 1.
é quando o número termina em 0 ou em 5. O 173 não termina nem em 0 nem em 5. Então vai sobrar resto também. O critério de divisibilidade por 7 não tinha... eu falei na aula que estava explicando o critério de divisibilidade, por não ter no livro, eu disse que ele não tinha, mas não tem no livro. Mas existe o critério de divisibilidade por 7. Que é somar multiplicar esse último número por 2. Então, 3 multiplicado por 2 vai dar 6. 2 vezes 3 vai dar 6. E subtrair do número restante. 17 menos 6 dá 11. E observar se esse número é divisível por 7. Nesse caso aí, não é. Mas vamos fazer a partir do 7, por não ter no livro de vocês. Vamos fazer a partir do 7. Então, 173 dividido por 7. Separa o número que é maior do que 7. Cabe duas vezes. 2 vezes 7 dá 14. Para chegar em 17 sobra 3. Desce o 3. Quantas vezes o 7 cabe dentro de 33? Cabe 4. 4 vezes 7 dá 28. 28 para 33, 5. Também não deu exato. Não deu exato com o número primo 2, por não ser par. Não deu exato com o número primo 3, porque a soma dos seus algarismos não foi dividida por 3. Não deu exato com o número primo 5, porque não termina em 0 nem 5. E não dá exato com o número 7, que é primo também. Mas, olha, meu quociente ainda nem é menor, nem é igual. Então, tenho que continuar. Quem é o próximo número primo? O próximo número primo é o 11. Separa o número que é maior do que 11. Cabe uma vez. 1 vezes 11 dá 11. 11 para chegar em 17 sobra 6. Desce o 3. Quantas vezes o 11 cabe dentro de 63? Cabe 5 vezes. 5 vezes 11 dá 55. 55 para chegar em 63 sobra 8. Então, está se aproximando, ó. Quando isso aqui for menor e nenhum der exato, é porque o número ali é primo. Então vamos para o próximo. Quem é o próximo número primo? É o 13. 13. Então separa o número que é maior do que 13. 17. Quantas vezes o 13 cabe dentro de 17? Uma vez. 1 vezes 13 dá 13. Para chegar em 17 sobra 4. Desce o 3. Quantas vezes o 13 cabe dentro do 43? 3 vezes. 3 vezes 13 dá 39. 39 para chegar em 43 sobra 4. Também não deu exato. Só que aqui ó, nós podemos observar que tanto o divisor aqui como o quociente deram igual os números. Se os números deram iguais, então esse número aqui ele é primo. Se esse quociente tivesse dado menor, também era primo. Nesse caso aqui, ele deu igual ao divisor. Certo? Agora vamos para esse próximo número, 401. Também observando pelo critério de divisibilidade, nós temos que ele não é divisível por 2, porque para ser divisível por 2 tem que ser par, e esse número aqui é ímpar. Ele não é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos, se eu somar 4, 0 e 1, vai dar 5. 5 não é divisível por 3. O 6 seria, né? O 5 não. Não é divisível por 5 também, que é um número primo, porque nem termina em 0, nem termina em 5. E aí eu vou fazer do 7 em diante. Se eu fosse usar o critério de divisibilidade por 7, pegaria esse último número aqui, multiplicaria por 2, daria 2, e pegaria o 40, que é o que restou, e diminuía do que eu encontrei aqui, que dá 38. 38 não é o número divisível por 7.
Então já sei que ele não é divisível. Mas vamos fazer. 401 dividido por 7. Separa o número que é maior do que 7. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 40? É 5 vezes, né? 5 vezes 7, 35. Para 40 sobra 5. Desce 1. Quantas vezes o 7 cabe dentro de 51? 7 vezes. 7 vezes 7, 49. Vai chegar em 51, 2. Então, todos têm resto. E aqui o quociente ainda é maior. Tem que ser igual ou menor. Vamos para o próximo número. O próximo número primo é o 11. Separa o número que é maior do que 11. Quantas vezes o 11 cabe dentro do 40? 3 vezes, né? 3 vezes 11, 33. 33 para chegar em 40, 7. Desce 1. Quantas vezes o 11 cabe dentro do 71? Cabe 6 vezes, né? 6 vezes 11, 66. 66 para chegar em 71, 5. Sobra 5. Também não deu exato. Próximo número primo. Próximo número primo, eu já separei. Próximo número primo é o 13. Separa o número que é maior do que 13, que é o 40. Quantas vezes o 13 cabe dentro do 40? 3 vezes. 3 vezes 13 dá 39. Para 40 sobra 1. Desce o número. Então, quando desce o número, tem que ter uma multiplicação. Quantas vezes o 13 cabe aqui dentro? Nenhuma, né? Cabe nenhuma vez. Então, 0 vezes 13 dá 13. Dá 0, desculpa. 0 vezes 13 dá 0. 0 para chegar em 11, sobra 11. Então, não foi dividido por 13. Próximo número, 17. Próximo número primo é o 17. Separa o número que é maior do que 17, que é o 40. Quantas vezes o 17 cabe dentro do 40? Cabe 2 vezes. 2 vezes 17 dá 34. 34 para chegar em 40, sobra 6. Quantas vezes o 17 cabe dentro de 61? Cabe 3 vezes. 3 vezes 7 dá 51. Para chegar em 61 sobra 10. Continuando, né? Porque aqui ainda tá maior, né? O meu quociente ainda tá maior. Eu quero ou menor ou igual, como foi aqui. Aqui foi igual, né? Então, 401 dividido pelo próximo número primo, que é o 19. 19 separa o número que é maior do que 19. Quantas vezes 19 cabe dentro de 40? 2 vezes. 2 vezes 19 dá 38. Para chegar em 40, sobra 2. Desce 1. Quantas vezes o 19 cabe dentro do 21? Uma vez. 1 vezes 19 dá 19. 19 para chegar em 21, sobra 2. Mas ainda, ó, é maior. Vou continuar. Próximo número primo, o 23. O 23. Separa o número que é maior do que 23. 1 vezes 23 dá 23. Para chegar em 40, sobra 17. Falta 17, né? Então, desce o 1. Quantas vezes o 23 cabe dentro de 171? Cabe 7 vezes. 7 vezes 23 dá 161. Dá 171, sobra 10. Então, nós podemos observar que esse aqui deu igual, esse aqui, o quociente ficou menor do que o divisor. E nenhuma das divisões foi exata. Aqui para trás tem a divisão por 5, que é o número primo, a divisão por 3 e a divisão por 2, que nós já, através do critério, já conseguimos fazer facilmente. Então, nós podemos observar que esse número também é primo. E o
o outro número que eu trouxe é o 493. Novamente, pelo critério de divisibilidade por 2 teria que ser par, não é. Pelo critério de divisibilidade por 3, a soma dos seus algarismos. Aqui dá 16. 9 mais 4, 13. 13 mais 3, 16. 16 não é um número dividido por 3. Critério de divisibilidade por 5 é que ele tem que terminar em 0 ou em 5. Também não é. E o critério de divisibilidade por 7 também podemos fazer. Seria multiplicar esse último número por 2, daria 6. E pegar 49, diminuir 6, que daria 43. E o que é divisível por 7 é o 42, não o 43. Então não é divisível por 7. Mas vamos começar pelo 7, né? 493 dividido por 7. Separa o número que é maior do que 7, 49. Quantas vezes o 7 cabe dentro de 49? 7 vezes. 7 vezes 7, 49. Sobra nada. Desce o 3. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 3? Nenhuma vez. 0 vezes 7, 0. Para chegar em 3, sobra 3. Próximo número primo, o 11. Então, 493 dividido por 11. Separa o número que é maior do que 11, 49. Quantas vezes o 11 cabe dentro de 49? 4 vezes. 4 vezes 11, 44. 44 para chegar em 49, sobra 5. Desce o 3. Quantas vezes o 11 cabe dentro de 53? 4 vezes. 4 vezes 11, 44. 44. Para chegar em 53, sobra 9. E podemos observar que está diminuindo o meu quociente. Aqui foi 70, aqui já é 44. Então vamos continuar. 493 dividido agora por 13. Separa o número que é maior do que 13. Cabe 3 vezes. 3 vezes 13 dá 39. Para chegar em 49 sobra 10. Desce o número 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 103? Cabe 7 vezes. 7 vezes. 7 vezes 13 dá 91. 91 para 103 sobra 12. Então, podemos observar também que não é uma conta exata em nenhum, né? Então vamos continuar. 493 dividido agora por 17. Separa o número que é maior do que 17, 49. Quantas vezes o 17 cabe dentro do 49? 2 vezes. 2 vezes 17 dá 34. 34 para chegar em 49, nós temos aí 15 de diferença, né? Então, 49 menos 34, 15. Desce o 3. Quantas vezes o 17 cabe dentro de 153? Cabe 9 vezes. 9 vezes 17 dá 153. Para 153, nada. Olha só, aqui deu uma conta exata. Então, a multiplicação entre esses dois números deu esse aqui, deu 493. Então, ele não é um número primo. Ele não é um número primo, porque ele é divisível por 1, por ele mesmo, 493, é divisível por 17, que 17 vezes 29 dá isso aqui, e é divisível por 29, porque 29 vezes 17 dá isso aqui. Tá ok? Aqui só foi mostrado que o 2 é primo, que o 3 é primo, que o 5 é primo, que o 7 é primo, e que... só até o 7 aqui, né? Mas, pelo crivo de Aristóteles, nós podemos observar até números mais para frente. Que é o que eu vou fazer aqui. Deixa eu apagar aqui, para que a gente faça o crivo de Aristóteles, para a gente observar números ainda maiores que esse aí, que foram demonstrados agora.
Vamos lá, crivo de Eratóstenes. Eratóstenes. Bem, esse crivo quer dizer o quê? Se o número ele é múltiplo, é porque ele também é divisor. Então, vou começar com o número 1, 2, 3, 4, 5. Separar um pouquinho aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pronto, vamos encontrar até o 30. Quem são os números primos aqui de 1 até 30? O 1 nós já vimos que ele só tem um divisor. Então o 2, ele é primo. Eu vou circular os que são primos. Então se ele é primo, todos que for múltiplo dele, deixa de ser primo, que vai ser composto. Vai ter o 1, ele mesmo como divisor, e o número 2, como é o caso do número 4, como é o caso do número 6. E como nós conhecemos critério de divisibilidade, todo número par, né? Então, o 8, o 10, o 2 termina em 2, o 14 termina em 4, 16 termina em 6, 18 termina em 8, 20 termina em 0, 22 termina em 2, 24 termina em 4, 26 termina em 6, 28 termina em 8 e 30. Pelo critério de divisibilidade, todos que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então já cortei todos. Quem é o próximo que eu não consegui cortar? O 3, também é primo. Só tem o número 1 e o próprio número 3 como divisor. Cortando também seus múltiplos. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4 dá 12, 3 vezes 5 dá 15, 3 vezes 6 dá 18, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 10, 30. Quem foi o próximo número que eu não consegui cortar? Qual é o critério de divisibilidade por 5? Números terminados em 0 e em 5. Então, 10, 15, 20, 25, 30. Quem foi o próximo que eu não consegui cortar? Quem são os múltiplos de 7? 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5 já é 35, passou. Quem é o próximo que eu não consegui cortar? O 11. Os múltiplos de 11. 11 vezes 2, 22. E 11 vezes 3, 33. Quem é o próximo que eu não consegui cortar? Os múltiplos de 13. 13 vezes 2, 26. E aí, o próximo 13 vezes 3 já é 39. Passou. Próximo que eu não consegui cortar. Os múltiplos de 17. O primeiro já vai dar 34. Então, encerrou, né? Todos os outros múltiplos vão ser maiores. Então, os que eu não consegui cortar aqui são todos primos. Porque eu só fui até 30, né? Então, ó. Usando o crivo de Eratóstenes, nós temos que de 1 até 30, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Agora nós aprendemos isso. Vamos ver agora MMC e MDC na sequência. Como utilizar os números primos para saber quem são os MMC e quem são o MDC, máximo divisor comum. Bem, já falamos de números primos, né? E temos que entender que todos os números, eles são decomposições em fatores primos. Aí, o mínimo múltiplo comum também é uma divisão por números primos,
e o máximo divisor comum também. Vamos dar alguns exemplos. Se eu tiver o número 4, eu posso ter ele como 2 vezes 2. Olha, 2 números primos. Se eu tiver o número 6, também. 2 vezes 3. 2 números primos. O 10, 2 vezes 5. Ó, 2 números primos. Se eu for para o 30, o 30 eu posso ter 2 vezes 15. Certo? Ah, 15 não é primo não. Mas 15, eu posso ter 3 vezes 5. 3 vezes 5. Então, o 2, o 3 e o 5 dá 30. Certo? 30 também eu posso ter de outra forma. O 2 vezes 10. Ah, mas o 10 não é primo. Mas o 10 pode ser escrito como 2 vezes 5. Então, todos os números, eles são decompostos em números primos. Todos. Então, o MMC, mínimo múltiplo comum, nós podemos trabalhar com os múltiplos de um número. Então, vamos supor, eu quero decompor 48 em fatores primos. Eu vou usar o menor número primo. O menor número primo é o 2, que ele é par, vai dar 24. Dá para dividir por 2 de novo, porque ele é par, dá 12. Dá para dividir por 2 de novo, que ele é par, dá 6. 6 dá para dividir por 2 novamente, e vai dar 3. 6 dividido por 2 dá 3. E 3 não dá para ser dividido por 2, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, o que eu tenho aqui? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3. Tenho 4 numerais 2. Então, 2 elevado à quarta potência vezes 3. Essa é a decomposição em fatores primos do número 48. Se eu pegar o número 80 e decompor em fatores primos, eu vou ter 2, dá 40, porque ele é número par, né? 2 dá 20, dá por 2 dá 10, dá por 2 dá 5. Não dá para dividir mais por 2, porque ele é ímpar. Não dá para dividir por 3, só dá para dividir por 5, até porque 5 é primo, né? Então eu vou ter aqui 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, que são esses 4, numeral 2, vezes 5. Novamente, 2 elevado à quarta, vezes 5. Pronto, a decomposição em fatores primos do número 80 é essa. Se eu fizer a decomposição simultânea dos dois, simultânea, 48 e 80, decomposição simultânea, eu vou encontrar o menor número primo que multiplica os dois ao mesmo tempo. Então, ó, dá por 2, aqui dá 24, aqui dá 40, o 2 divide os dois, dá por 2, aqui dá 12, e aqui dá 20, dá por 2, aqui dá 6, e aqui dá 10, dá por 2, aqui dá 3, e aqui dá 5, não dá por 2, mas dá por 3, desculpa, dá por 3, só divide esse aqui se repete, e dá por 5, que divide esse aqui se repete. Então, eu tenho essa multiplicação aqui. Nós já podemos observar que eu tenho 2 elevado à quarta, vezes 3, vezes 5. 2 elevado à quarta é 16, vezes 3, vezes 5. 16 vezes 3 dá 48. 48 vezes 5 dá 240. É o menor múltiplo comum entre esses dois números. Se aqui tivesse, é porque aqui deu exato. Eu vou pegar no mínimo múltiplo comum, eu vou pegar o maior expoente, que são números primos comuns, tanto a um como ao outro.
certo? Então, vamos... Aqui deu igual, né? Os expoentes. Vamos ver aqui os múltiplos desses dois números. Quem são os múltiplos de 48? 48 vezes 0 dá 0, 48 vezes 1 dá 48, 48 vezes 2 dá 96, 48 vezes 3, 144, 48 vezes 4, 192, 48 vezes 5, 240. Se eu pegar os múltiplos de 80, eu vou ter 80 vezes 0, 0, 80 vezes 1, 80, 80 vezes 2, 160, 80 vezes 3, 240. Ó, ele apareceu aqui, o 240. Não quer dizer que não tenha outros múltiplos, não. Aqui eu estou tentando achar o mínimo, o menor múltiplo comum entre eles. Se eu continuasse, eu teria aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, 48 vezes 6 dá 288. 48 vezes 7, 336. 48 vezes 8, 384. 48 vezes 9, 432. E 48 vezes 10, 480. Ou bastava eu ter multiplicado isso aqui por 2, né? 248 é o menor múltiplo comum entre eles dois. Então, é a multiplicação 240 vezes 1, 240 vezes 2, 480. Se eu continuar nesse aqui, eu vou achar esse 480. 48, ou 80 vezes 1, 2, 3, 80 vezes 4, 320. 80 vezes 5, 400. E 80 vezes 6, 480. Então, ó, aqui é outro múltiplo. Só que aqui eu estou achando o mínimo múltiplo comum, o menor. O menor múltiplo comum entre eles. Voltando aqui, se eu tiver corrigindo aqui uma fala, se eu tiver números primos iguais, quando eu faço ele separado, para o mínimo múltiplo comum, eu pego o maior expoente. Eu tinha dito o menor, foi uma falha, estou corrigindo agora. É o maior expoente. E os que aparecem. Apareceu 3 aqui, apareceu 5. Então, se aqui tivesse 2 elevado à quinta potência, eu pegaria o 2 elevado à quinta potência, o 3 que apareceu e o 5 que apareceu. Eu pegaria todos que aparecessem, todos os números primos. E os de maiores expoentes, para o mínimo múltiplo comum. Já para o máximo divisor comum, eu vou dar também exemplos aqui. Então, eu vou pegar dois números aqui, eu vou pegar o 30 e vou pegar o 50. Então, se eu pegar aqui o 30, fazendo a decomposição primeiro separadamente, eu divido por 2 porque ele é par, vai dar 15. Eu divido, aí não dá mais para dividir por 2 porque ele agora é ímpar, mas dá para dividir pelo próximo número primo, que é o 3. Então, eu vou do menor número primo até o maior. Então, 15 dividido por 3 dá 5, 5 dividido por 5, 1. Então, aqui eu tenho 2 vezes 3 vezes 5. Eu vou pegar outro, que seria o número 50. 50. Decomposição em números primos do 50, eu divido por 2, dá 25. 25 não dá mais para dividir por 2 porque é ímpar. Eu tento dividir por 3, mas a soma dos seus algarismos dá 7, não dá para dividir por 3. Então eu vou para o próximo número primo, que é 5. 5 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então eu tenho aqui 2 vezes 5 vezes 5. Se eu fizer eles simultaneamente, 30 e 50. E fizer a decomposição, eu tenho 2. Aqui dá 15. E aqui vai dar 25. Aqui dá por 3. Só divide esse, dá 5.
Esse aqui se repete, porque não divide por 3. Dá para dividir por 5. Esse vai dar 1 e esse aqui vai dar 5. E dá para dividir por 5, esse repete e esse vai dar 1. Então, para que eu ache o máximo divisor comum entre esses dois valores, eu preciso dos números que dividem os dois ao mesmo tempo. Esse numeral 2, tanto dividiu 30, que passou a ser 15, como dividiu 50, que passou a ser 25. Esse 3 não me serviria, porque ele só divide o 15. Ó. 15 passa a ser 5. 25 repetiu, não dividiu. Mas esse 5 serve. Ó. Ele divide o 5 e divide o 25. Então, no meu máximo divisor entre 30 e 50, seria 2 vezes 5, que é igual a 10. Se a gente pegar aqui os números que dividem o 30, nós vamos ter aí divisores de 30. Vamos lá. O 1 divide 30 e o próprio 30. 2 divide 30, 2 vezes quanto? Vezes 15, que dá 30. 3 divide 30, pelo critério de divisibilidade, divide, né? 3 vezes 10 dá 30. 4 divide 30, 4 vezes 7 dá 28. E 4 vezes 8 dá 32, então não divide 30. 5 divide 30, divide, né? 5 vezes 6. Divide 30. Então, achei todos, né? Achei todos. Que o próximo seria o número 6. Ele já está aqui. Então, os divisores de 30 é o 1, 2, o 3, o 5. Deixa eu ajeitar aqui, né? O 6, o 10, o 15, o 15 e o 30. E o 30. Esses são os divisores de 30. E os divisores de 50? O 1 divide 50 e o próprio 50. O 2 divide 50? Divide, porque ele é par, né? Então é 2 vezes quanto? Vezes 25, né? O 3 divide 50? Não, que se eu somar os algarismos aqui, vai dar 5 mais 0, dá 5. E 5 não é dividido por 3. O 4 divide 50. 4 vezes 10 dá 40. Vezes 12 dá 48. Vezes 13 dá 52. Então, o 4 não divide. O 5 divide 50? Divide, né? 5 vezes 10, 50. O 6 divide? Não, porque o critério de divisibilidade por 6 é quando ele divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo. É por isso que ele apareceu aqui. Então, não divide. O 7 divide? Não, 7 vezes 7 dá 49. O 8 não divide, nem o 9 e o 10 já está aqui. Então, os divisores são esses aqui. Pronto. Então, ó, olha onde o 10 aparece aqui, ó. O máximo número que divide os dois ao mesmo tempo, ó. O 2 divide eles dois, mas não é o máximo. O 5 também divide eles dois, mas também não é o máximo. E o 10 divide, ó. É o máximo divisor comum entre 50 e 30. E na decomposição simultânea, que eu faço separado, eu pego os termos que são comuns, os números primos que são comuns, esses dois aqui é comum, ó. Tá vendo? Tá aqui. E esses dois também são comuns. Só que esse aqui é 5 elevado ao quadrado, ó. E esse aqui é só 5 elevado a 1. Enquanto nesse aqui eu pego o de maior expoente, nesse aqui eu pego o de menor expoente. Ó. 5 e 5 é comum e eu pego o de menor expoente. Nesse aqui eu pego todos os números primos que aparecem, tanto em um como no outro, tá certo?
Ó, peguei o 2, peguei o 3 e peguei o 5. Aqui, ó. Peguei o 2, peguei o 3, peguei o 5. Se caso esse 2 tivesse expoentes de valores diferentes, eu pegaria o maior. Já nesse aqui, eu pego só os que aparecem tanto aqui como aqui. Eu não peguei o 3, porque não apareceu desse lado. Quando eu faço separadamente. Quando eu faço junto, o mínimo múltiplo comum, eu pego todos os fatores primos e multiplico, achando o valor que eu quero. Quando eu faço simultaneamente, já no máximo divisor comum, eu pego só aqueles que dividem os dois ao mesmo tempo. É isso. Até a nossa próxima aula.